Professor Tiago aqui, mais uma vez, né? E hoje, para uma aula sobre o fascismo. Tá? A aula de hoje ela vai ser um pouco mais teórica. A gente não vai discutir nenhum caso concreto de fascismo, como o fascismo italiano ou o fascismo alemão, né? Mas a gente vai discutir as características gerais do que é esse movimento fascista. Esse é um debate que, ultimamente, no Brasil, principalmente, né, ele está muito em voga, principalmente pela questão da gente ter um governo extremamente conservador, com tendências autoritárias, né, e as pessoas se discutindo ou não se as tendências do governo brasileiro de hoje são fascistas ou não. Então, é um debate que está na ordem do dia. Então, é muito interessante a gente discutir isso teórico e não de um ponto de vista concreto, ou seja, não estudando um caso específico, mas sim as características gerais desse fenômeno que a gente vai chamar de fascismo. Tudo bem? Tem aqui a foto do Hitler, ao fundo a bandeira do Partido Nacional Socialista Alemão, conhecido como Partido Nazista, né? Ao fundo, uma grande multidão, são características presentes aí nessa foto. A gente tem características bem marcantes do fascismo, e eu coloco a foto do Hitler porque realmente o modelo alemão de fascismo foi o modelo mais bem acabado, aquele que conseguiu incorporar em si a maior parte das características desse fenômeno que nós chamamos de fascismo. Tudo bem? Eu vou usar alguns exemplos concretos ao longo da explicação, mas a aula sobre o nazismo e o fascismo italiano será a próxima, tá? Então, vamos lá. Vamos ao nosso conteúdo aqui do dia. Okay? Se eu consigo passar aqui esse slide. Aqui a gente tem algumas fotos, né, de ocorrências sociais, fenômenos, eventos, pessoas que de alguma maneira incorporam em si, nas suas práticas, valores do fascismo, tudo bem? Mais tarde a gente vai ver isso, mas só para saber aqui, ó, os camisas negras, que eram as milícias fascistas, né, que davam a base de apoio ao Mussolini, tá? Que foi durante muito tempo o ditador da Itália, ok? E, na verdade, a Itália é o primeiro caso de fascismo da história. Tá? Quem inventou, inclusive, a palavra fascismo foi o caso italiano, a gente vai ver isso na aula que vem. Tá? Aqui a gente tem, ó, as milícias que apoiavam Hitler, que eram a SA, ok? Que eram a SA. Então são milícias, assim, são pessoas, né, que normais, civis, que se vestem com uniformes, integram o partido da liderança carismática, tá? E começam a atuar de maneira violenta a favor, né, desse partido dentro da sociedade. Aqui a gente tem o Plínio Salgado, responsável pelo movimento do integralismo aqui no Brasil. A gente já viu isso quando estava estudando a Era Vargas. Tá? Aqui o Sigma, né, que é o movimento do fascismo brasileiro, desse integralismo. O próprio Getúlio Vargas, que de alguma maneira, quando instituiu a ditadura do Estado Novo no Brasil, ele também incorporou elementos do fascismo nessa ditadura. O Estado Novo não pode ser considerado um Estado fascista, um regime fascista, mas incorporou nas suas práticas uma série de elementos do fascismo. Tá? Igualmente o Bolsonaro, né, que de alguma maneira também incorpora nas suas práticas políticas cotidianas alguns elementos, algumas características e alguns valores do fascismo. E é por isso que essa aula de hoje é tão importante, porque realmente o fascismo está na ordem do dia, tudo bem? Está sendo discutido e debatido aí hoje em dia no Brasil, tá? Vamos lá. Então, o que é o fascismo? Que pergunta é essa? O que é o fascismo? A gente tem aí três linhas que a gente pode seguir quando a gente for falar de fascismo. Se a gente for falar do fascismo de uma maneira estrita, ele é apenas um regime político italiano entre 1923 e 1943.
tá? Porque o único regime realmente chamado fascismo, que deu assim o nome de fascismo, a gente vai ver isso depois, o porquê disso, foi o regime imposto por Mussolini e pelos Camisas Negras, que era a milícia que o seguia, na Itália, e que durou entre 1923 e 1943. Então, em termos estritos, somente um regime se chamou fascismo. Mas, depois, né, por conta do espalhamento internacional dos valores do fascismo italiano para outros países, a gente assiste, e aí vem a segunda resposta possível, a segunda linha possível para falar sobre o fascismo, o fenômeno político típico do período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então a gente vai ver esses valores que foram criados ali na Itália se espalhando para outros países. Então a gente pode observar elementos do fascismo, obviamente, na Alemanha. Você vai ter, por exemplo, grupos fascistas na Inglaterra. Você vai ter grupos fascistas na França. Aqui mesmo no Brasil, a gente vai ter um regime, um grupo fascista que foi a Ação Integralista Brasileira. Tá? Então, no período entre guerras, os valores do fascismo, eles saíram da Itália e eles acabaram, né, sendo incorporados aí, adotados por uma série de grupos em outros países, né? E o caso mais grave, obviamente, foi o caso da Alemanha. Tudo bem? Mas hoje a gente não vai falar apenas da Itália, hoje a gente não vai estudar nenhum caso concreto do fascismo, seja na Itália, seja na Espanha, seja na Alemanha ou no Brasil. Hoje a gente vai falar do conceito político genérico do fascismo. Tá? A gente vai falar o que é esse fascismo em termos de valores políticos e de práticas políticas que foram adotadas por regimes ali durante a entreguerra, mas que podem surgir a qualquer momento de novo em qualquer regime político, inclusive no Brasil. Tá? Então hoje a gente vai falar de maneira genérica sobre os valores gerais do que é o fascismo. Tudo bem? Então é essa linha que a gente vai seguir, a linha, tá, 3 de explicação sobre o fascismo. Vamos lá. Então, quais são as características gerais do fascismo? Isso daqui é o mapa da nossa aula de hoje. Eu vou tentar falar sobre cada um desses 12 pontos que vocês estão vendo nesse slide. Tá? Então, para ser fascismo, tem que ter, pelo menos a grande maioria desses elementos que estão aqui nesse slide, dentro do regime político vigorando numa sociedade. Então, para ser fascismo, tem que ter, obviamente, em primeiro lugar, autoritarismo, partido único, uma liderança carismática, nacionalismo, antiliberalismo, ao contrário, anticomunismo também, imperialismo, mobilização das massas, violência, monopólio discursivo, estatismo econômico e, por fim, totalitarismo. Tudo bem? Então, esses 12 elementos, de alguma maneira, caracterizam um regime fascista. Se todos eles, ou a maior parte deles, estiver presente em algum regime político, algum país, nós podemos dizer que aquele país está vivendo sob o fascismo. Tudo bem? Então, vamos lá. Autoritarismo. Em primeiro lugar, o autoritarismo. Tá? O fascismo é um sistema autoritário de poder onde o ditador, ao assumir, ele não permite a existência de pluralidade de partidos, eleições, liberdades e direitos políticos, existência de oposição e liberdade de imprensa. O líder autoritário do fascismo, o líder máximo, aquele seguido pelas massas, um Hitler, um Mussolini da vida, ele vai automaticamente eliminar quaisquer instituições ou grupos que possam lhe fazer críticas, que possam ir contra, né, as suas vontades autoritárias. Ou seja, não pode haver eleição. Não pode haver eleição de políticos contrários aos seus desejos. Não pode existir mais de um partido, somente o partido dele passa a existir. Como não é eleição, por que haver mais de um partido, se não vai ter outros partidos colocando seus candidatos para se candidatarem?
ok? Então não há eleição e não há pluralidade de partidos, há apenas um partido e as eleições acabaram porque de agora em diante é o ditador, é o líder que vai conduzir o país, tá? Liberdades e direitos políticos, obviamente, também acabam, tá? E a oposição, obviamente, com o fim dos partidos também acaba. Você não tem mais outros partidos criticando aquele partido que está no poder, tudo bem? Só existe um partido. E, obviamente, a liberdade de imprensa também acaba. A gente vai discutir melhor esses pontos à frente. Cada um deles vão aparecer nos outros elementos que caracterizam o fascismo, tá? Mas, por enquanto, fica essa ideia de que um líder autoritário assumiu o poder e ele não quer ser criticado, ele não quer ser contestado, e por isso ele vai calar a mídia, ele vai calar os jornais, ele vai calar os repórteres, e ele vai impedir qualquer outro partido que não dele de existir. Isso é o autoritarismo, tá? A gente encontra isso em outros sistemas, mas isso é uma característica típica do fascismo. Mas para ser fascismo tem que ter os outros elementos também. Vamos a ele? O partido único, né? Eu já tinha dito aqui sobre a questão do partido único. Não tem eleição, porque não tem outros partidos a não ser o partido do líder, crianças. É só o dele que pode existir, né? É como se fosse um campeonato de futebol onde só tem um partido, onde só tem um time em campo. Só o dele, porque ele quer vencer, né? Tá? Ele só aceita vencer, ele não aceita nenhuma derrota. Tudo bem? Então, olha, o fascismo sempre se organiza através de um partido político que se torna único ao chegar ao poder. Tá? Assim que eles chegam ao poder, eles proíbem todos os outros partidos e somente o deles sobrevive. No caso da Alemanha, por exemplo, foi o Partido Nacional Socialista Alemão. Depois que eles assumiram o poder em 1933, 34, eles eliminaram completamente as eleições dos outros partidos. E esse partido, é interessante também observar isso, tá? Ele é responsável por dar apoio ao líder, mas também por organizar as massas que lhe dão apoio. Então, no fascismo, sempre há a monopolização da representação política por parte de um partido único de massa, hierarquicamente organizado, onde no topo está o líder máximo. Tá? Ou seja, esse partido único monopoliza a política, ninguém mais pode brincar com a política, somente eles. Tá? Esse partido ele é hierarquizado e no topo está o líder. As massas seguem o líder como se fosse um messias, como se fosse um semideus. Elas verdadeiramente o adoram. E quem cuida dessa adoração pelas massas, da adoração das massas em relação ao líder, é o partido. É ele que organiza isso, tá? Olha, o partido representa a relação direta entre o líder e as massas. Isso é muito importante vocês guardarem isso. No fascismo, você sempre tem um líder que quer se comunicar diretamente com as massas e ele não quer nenhuma instância entre ele e a massa. E é por isso que ele acaba com jornais, né? E ele mesmo passa a conduzir os seus programas políticos, por exemplo, os seus programas de rádio. O partido tem o seu próprio jornal. O líder está sempre presente em comícios onde tem muitas pessoas para que ele possa falar diretamente com as pessoas, sem intermediação, por exemplo, de jornalistas, sem intermediação, por exemplo, de outros partidos, tá? Sem intermediações. O líder falando diretamente com as massas. Isso é uma característica do fascismo. Tá? Eles não aceitam representações, eles não aceitam filtragens daquilo que eles falam. Eles querem se comunicar diretamente com as massas. Quer um exemplo? O Hitler tinha um programa diário de rádio. Nesse programa, tá, que era transmitido pelo rádio, todas as pessoas deveriam ouvir o programa. E como é que se cuidava disso? Representantes do partido presentes nos bairros, que eram os fiscais de quarteirão, ficavam andando pelo quarteirão para observar se naquele momento as pessoas estavam ouvindo Hitler falar no rádio. Era obrigatório, tá? Era obrigatório isso, tudo bem? Vamos lá. O Partido Único realiza o ideal de unidade nacional em oposição ao regime democrático, onde os vários partidos representam os interesses diferentes dos vários grupos em que a sociedade está dividida. Então, observem como é que isso é diferente da democracia, tá? Esse Partido Único, ele representa esse ideal de unidade nacional. Isso é muito importante, guardem isso.
tá? Para os fascistas, a nação é uma unidade coesa. Todo mundo tem que estar presente dentro daquela unidade em nome do nacionalismo. Qualquer um que representar um mínimo de divergência em relação a esse ideal de nação que os fascistas colocam, né, ele é imediatamente violentado. A gente vai ver que a violência também é um valor muito importante. Ou para se adequar, ou para ser eliminado. Então, quem não faz parte da nação, tá, não tem o direito de existir. Não tem o direito de existir. Já quando você tem um regime democrático, você coloca os diversos pontos de vista, vontades e interesses de grupos que fazem parte daquela nação em um conflito organizado pelas regras democráticas. Então, vocês observam como é que o fascismo se opõe à democracia? Só tem um partido, somente a voz do líder pode falar em nome da nação. Ele determina quem é a nação e quem não faz parte dessa nação, quem não se enquadra, ou vai ser enquadrado violentamente ou vai ser eliminado, violentado, morto. Tá? Então, por que só tem um partido? Porque eles acreditam que quem não se adequa aos valores daquele partido não faz parte da nação. Liderança carismática, é óbvio, né? Não tem como fugir disso. Os fascismos, eles são organizados, né, na forma de massas idolatrando um líder autoritário. E essa idolatria, ela é organizada pelo Partido Único. A liderança carismática, não precisa falar muito sobre isso, né? Ela é uma ideologia baseada no culto ao chefe. Olha Hitler, o próprio Mussolini, tá? Ou seja, você tem a eliminação, já tinha falado sobre isso, de todas as instâncias representativas do interesse da população, como partidos, jornais, sindicatos, tá? Você vai eliminar todos esses organismos e instituições que, de alguma maneira, tentam trabalhar em cima da opinião pública, e você vai colocar o chefe falando em nome da nação e ele apenas. Ninguém mais pode falar em nome do povo ou com o povo. Tá? A menos que fale a língua do chefe a favor do chefe. Se não falar a favor do chefe, a favor do partido do chefe, tá? Se não falar a linguagem deles, vai ser reprimido, vai ser censurado, vai ser violentado, vai ser eliminado. Então você tem a eliminação de todas as instâncias representativas do interesse da população. Né? Fica a ideia de que quem representa, o único que tem a legitimidade de representar os interesses da população é o líder carismático, é Mussolini, é Hitler. Ou aqui no Brasil, né, é o Bolsonaro. Falemos claro. Ou o Bolsonaro. Né? Ele tenta falar diretamente com os seus eleitores, ele não gosta dos jornais, ele não gosta da mídia. Quem fala contra ele, de alguma maneira, ele busca, né, violentar com palavras, agredir, né? Se dependesse dele, ele censuraria, tudo bem? Então, assim, você tem a eliminação no fascismo de todas as instâncias representativas do interesse da população, como partidos, jornais e sindicatos, e somente o líder, o partido, ou aqueles que falam a linguagem do líder e do partido, é que tem o direito de se comunicar com a população, tá? O líder, ele governa em contato direto com a população, sem instâncias representativas tradicionais. É aquilo que eu falei, são os programas de rádio, onde o líder está falando diretamente com os cidadãos do país. É o cinema, por exemplo, na Alemanha, o cinema foi muito importante para dar apoio ao regime fascista, né? Você tem uma série de filmes aí de exaltação do nazismo, de exaltação da liderança de Hitler, né, que passavam no cinema, que as pessoas iam assistir, né? Você tem jornais que trabalham exclusivamente em prol dos interesses do regime, tá? E o líder, ele é adorado e obedecido pelas massas. É muito comum você ter no fascismo a organização de comícios, festivais, onde o líder, ele se apresenta diante das massas, seja passando de carro, seja fazendo discurso, tá? Ele se apresenta diante das massas e ele é adorado, tá? Ele é adorado.
Tá? Ele é obedecido cegamente como se fosse um Messias, um enviado de Deus. Vou trazer aqui minha imagenzinha para cá. O nacionalismo, a questão do nacionalismo é muito importante. Tá? O fascismo, de alguma maneira, é um regime em que um líder carismático, através do partido único, organiza as massas para em prol de um ideal de nação. Tá? Mas como é que é esse nacionalismo? No fascismo, tudo, absolutamente tudo, deve ser submetido ao projeto de nação. O partido deve ser submetido a esse projeto de nação. As empresas, indústrias, comércio, tudo deve trabalhar em prol do projeto de nação do partido, do regime fascista. Os trabalhadores devem existir e devem trabalhar em função do projeto de nação. Os indivíduos devem existir em função desse projeto de nação. As instituições, as corporações, as famílias, tudo, absolutamente tudo, não tem mais o direito de existir para si ou para quaisquer outros interesses que não o projeto de nação colocado pelo líder. Um exemplo só, tá? Para que. Opa, deixa eu voltar aqui. Um exemplo só para que isso fique mais claro. A questão das famílias e dos indivíduos. Por exemplo, na Alemanha, o Hitler queria que as famílias tivessem muitos filhos, tá? Queria que as famílias tivessem muitos filhos. Então, as famílias deveriam gerar mais filhos para que a nação ariana da raça superior, a gente vai ver isso depois, tá? Crescesse mais do que as outras raças, crescesse mais que as outras etnias. Ele queria que tivesse um volume muito grande de alemães. E para fazer isso, ele começa a estimular as famílias a terem filhos. Tá? Eles começam a estimular as famílias a terem filhos. Isso faz parte do projeto de nação alemã do nazismo. E como é que eles estimulavam? Os casais jovens, assim que se casavam, recebiam um empréstimo de 1.000 marcos. A cada filho que eles tinham, eles poderiam deixar de pagar a quarta parte desse empréstimo. Então, se você tivesse um filho, você só precisava pagar 750 marcos. Se vocês tivessem 2 filhos, daquele empréstimo que o governo te deu, você só precisava pagar a metade, 500 marcos. Se vocês tivessem 4 filhos, vocês não precisavam pagar esses empréstimos. E as mulheres que tivessem muitos filhos, recebiam prêmios, medalhas. Tinham medalhas de prata, bronze, ouro, né? Ouro para aquelas mulheres que tivessem 6 filhos para cima. Ou seja, até o projeto de família e o número de filhos que você tem, tá? Ele, de alguma maneira, está a serviço da nação. Agora, um ponto, para aqueles que acharam isso tranquilo, vamos dar um passo adiante e vamos ver como é que esse projeto pode submeter até violentamente as pessoas. Em orfanatos, tá, onde havia meninas, os soldados da SS poderiam entrar e estuprar essas meninas simplesmente para que elas engravidassem. E o partido e o sistema, o regime, o fascismo, via isso com bons olhos, porque afinal estava fazendo proliferar a raça superior alemã. Então, os indivíduos são submetidos ao projeto de nação. Só que essa submissão pode ser violenta. Essa submissão pode ser contrária aos seus interesses. Essa submissão pode ser absurda. Essa submissão pode ser sinistra. A forma como o partido nazista e o seu líder submete ao seu projeto de nação, partidos, empresas, trabalhadores, indivíduos, instituições, corporações e família, pode ser bem violenta e bem contrária aos interesses próprios de cada um desses elementos. Ok? Antiliberalismo. Né? O fascismo critica abertamente a liberdade econômica do capitalismo. Quando a gente está falando de liberalismo aqui, só para facilitar as coisas, vamos entender como regime liberal democrático do Ocidente, tá? Um regime capitalista existente em democracias, tá? Então, o fascismo ele é completamente contrário, a gente já viu, à democracia e também, de certa maneira, à liberdade econômica do capitalismo. Isso acontece, sobretudo, depois de 1929, tá? Depois da crise de 29, que foi o tema da aula passada, você teve, ao redor do mundo, uma série de críticas tecidas à forma como o sistema capitalista
funcionava, tudo bem? E isso não foi diferente no fascismo. Então o fascismo ele é antiliberal, tá? Ele é contrário ao individualismo defendido no capitalismo. O sujeito deve realizar-se no coletivo da nação e não na busca dos seus interesses individuais. Eu acho que isso ficou claro quando eu falei da questão da organização familiar, né? Então, no liberalismo, você tem essa ideia de que os indivíduos devem buscar os seus próprios interesses, né? Que você deve dar liberdade aos indivíduos para que eles busquem se aprimorar e executar os seus interesses. A soma da felicidade individual numa sociedade é o sucesso do regime liberal. Já no fascismo, não. No fascismo, você tem a ideia de nação. O indivíduo ele não pertence a si aos seus interesses. Ele deve submeter a si mesmo aos interesses da nação. Tá? A questão do livre mercado, eu já falei, a experiência negativa com a crise de 1929. Tá? Então, assim, o fascismo ele se apoia muito numa crítica ao capitalismo justamente por causa da crise de 1929. Isso deu todos os argumentos para que o fascismo pudesse criticar a liberdade econômica do capitalismo, pelo menos como ela existia no Ocidente até 1929. E fica uma questão em aberto, tá bom? O fascismo é uma resposta do capitalismo à crise, mantendo a identidade estrutural com o sistema capitalista, ou é uma alternativa econômica de outra espécie, diversa tanto do capitalismo como do socialismo? Os regimes fascistas não duraram depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Você vai ter elementos de fascismo pipocando aqui e ali, mas você não tem um regime fascista puro, como o da Alemanha ou da Itália, por exemplo, sobrevivendo após a Segunda Guerra Mundial. Então, nenhum historiador, nenhum político, economista sabe para onde caminharia as economias dos regimes fascistas. Se elas se tornariam algo mais próximo do socialismo, se elas seriam um capitalismo de outra espécie, ou se elas não seriam nem capitalistas e nem socialistas. Mas a verdade é que o controle absoluto que os líderes e o Partido Fascista queria ter sobre a economia ia de encontro à liberdade econômica do capitalismo. Então, de alguma maneira, eles fogem do capitalismo, mas eles também fogem do comunismo. Esse é o ponto do nosso próximo slide. Anticomunismo também é uma característica do fascismo. Não confundam, tá? O fascismo não é comunismo. São duas coisas muito diversas, principalmente nos seus objetivos e propósitos. O fascismo defende o ideal de unidade nacional pela colaboração entre as classes. Já o comunismo defende a luta de classes, de tal maneira em que os proletários lutando contra a burguesia consigam fazer uma revolução e coloquem os seus representantes para liderar a ditadura do proletariado. É um regime autoritário o comunismo? Como o fascismo, mas eles são muito diversos na forma como eles surgem e também nos seus propósitos, tá? Então, para o fascismo, essa luta de classes proposta pelo comunismo é absolutamente nociva, tá? Porque tudo tem que ser feito dentro da ideia de unidade de nação. A unidade da nação em torno do seu líder requer a eliminação de qualquer alusão à luta de classe defendida pelo socialismo e comunismo. Então, de alguma maneira, eles são anticomunistas porque eles acreditam que aquilo que os comunistas pregam, uma luta de classes do proletariado contra a burguesia, está dividindo e rachando a nação. E eles não querem isso. O fascismo ele se impõe como um modelo político perseguindo, prendendo, violentando, matando qualquer grupo ou indivíduo defensor do comunismo. Tá? Então, entendam, em qualquer lugar onde houve fascismo, houve um anticomunismo muito forte. Tá? E esse anticomunismo se manifestava, na maior parte das vezes, de maneira violenta. Os próprios seguidores do líder violentando os seus vizinhos, conhecidos, professores que fossem comunistas ou fossem, ou nem mesmo comunistas, mas fossem de alguma maneira, de alguma orientação de esquerda, ou o próprio líder, né, com os seus espiões, com a sua polícia política, prendendo e enviando essas pessoas para campos de concentração, onde elas seriam brutalmente violentadas, né, e a maioria delas seria morta. Então, o fascismo, ele tem um anticomunismo extremamente forte. Extremamente forte. Tá? Mais uma vez, eu tenho que falar sobre o Brasil hoje, onde esse discurso do anticomunismo voltou com uma força tremenda e, inclusive, ele é usado de uma maneira extremamente
imprecisa, qualquer pessoa que discorde de Bolsonaro ou das pessoas que estão no seu entorno são taxadas como comunistas. E ao serem taxadas como comunistas, imediatamente é como se elas perdessem a legitimidade e o direito de falar, né? Então já começa por aí. É assim que se dá o primeiro passo. O segundo é a violência. Então, o anticomunismo, né, mais uma vez, repito, ele é uma característica essencial do fascismo. Para ser fascismo, tem que ter anticomunismo, ok? O imperialismo. O amor incondicional à nação exige o ódio a todas as outras. Como eu falei, né? O projeto de nação, esse grupo da nação que ama o seu líder e que está se organizando por intermédio do partido único, ele exige o ódio às outras nações. Tá? Então, quando você tem um nacionalismo muito forte, é muito comum você ter o paroposto disso, o complemento disso, que é você odiar com muita força também todas as outras nações que não a sua. Tá? Então o fascismo ele alimenta o sentimento de superioridade nacional. Eu sou melhor do que todos os outros, estimulando o desprezo e o ódio às outras nações. A redução das outras nações a grupos inferiores indesprezíveis de gente, de alguma maneira, ele serve para quê? Para justificar a invasão dos seus territórios. Então aí que o projeto de nacionalismo se associa ao projeto do imperialismo. Né? Quando você se acha extremamente superior aos outros, você tira do outro, inclusive, o direito dele ter o seu próprio território. Vamos lá e vamos invadir e tomar para a gente. Nós somos superiores a ele, nós somos mais fortes, nós podemos e nós faremos isso. Esse projeto imperialista de invasão e dominação de outras nações engrandece, enche de orgulho o líder e seu povo e realiza o ideal da nação. A nação cresce, se espalha e se mostra mais forte do que todas as outras, tá? Então, assim, você tem, principalmente ali no Entre Guerras, nesses regimes que se tornaram fascistas, esse ideal de imperialismo. A gente vai ver isso quando for estudar, né, os casos concretos ali da Alemanha e da Itália, principalmente, como é que esses regimes, de alguma maneira, organizaram, desenvolveram, estimularam esse projeto imperialista, né? Ou seja, esse projeto de invadir o território de outros países e submeter outros povos à vontade da sua nação. Tá? A questão da mobilização das massas, como eu falei, o fascismo cresce e fortalece através da mobilização das massas. Você não tem um regime fascista que não tenha uma base de apoio de um grande número de pessoas que compram a ideia daquele partido e que adoram aquele líder. Tá? Então você sempre vai ter a organização de pessoas comuns que vão se vestir, literalmente vestir a camisa do partido. Né? Você via isso no fascismo italiano com as camisas negras. Quem fazia parte do partido do Mussolini vestia camisas negras e marchava pelas ruas. Né? No partido nazista você também vai ter isso. As forças da SA, que são pessoas comuns que se vestem com um uniforme muito parecido com o uniforme militar K, que saem marchando pela rua. No Brasil, quem fazia parte do integralismo, né, da ação integralista brasileira, também fazia a mesma coisa. Eram grupos de 100 mil pessoas, 200 mil pessoas que se inscreviam no partido, recebiam um uniforme e sempre que chamadas iam participar de comícios, iam participar de marchas. Então essas são as massas que apoiam o partido e que fazem a idolatria do líder, que adoram um líder. Tá? Então o fascismo ele precisa de mobilizar o maior número possível de apoiadores em torno de suas ideias. Estes apoiadores são organizados dentro do partido. Aí entra a função do partido. É o partido que localmente, em cada cidade, em cada bairro, em cada lugar, vai organizar esse grupo de pessoas, tá, para realizar constantemente atos de manifestação, comícios, passeatas, atos de violência contra opositores ao sistema, ao regime. Tá? Essa massa de apoiadores ela é mantida em constante mobilização, geralmente organizada, como eu já falei, com uniformes e frequentemente induzida a sentimentos de ódio contra a posição e de amor incondicional ao líder. Então a massa está sempre sendo excitada pelo partido, ela está sempre sendo excitada pelo líder a amar o líder, a amar o partido, a amar o projeto de nação que eles construíram e idealizaram e a odiar todos aqueles que, de alguma maneira, discordam deles. Tá? Então, o sentimento, esse mexer com o sentimento
é uma característica do fascismo. O fascismo ele é um regime que trabalha com o irracionalismo das pessoas. Ele vai, né, organizar as pessoas e arregimentar as pessoas através do sentimento e das emoções e estimular muito, muito, muito pouco, na verdade, desestimular o uso da razão. Tá? O sentimento, e sempre sentimentos de paixão fortes, amor e ódio, são uma característica, né, da organização do partido, da forma como o partido organiza as massas. A violência. O fascismo recorre à violência para eliminar opositores e realizar o seu projeto imperialista. Internamente, dentro do país, a mobilização das massas através do partido recorre ao sentimento de ódio para incitar apoiadores do fascismo a violentar e impor terror contra aqueles que se opõem ao sistema. Olha a Arminha, né? A Arminha, no regime fascista, em algum momento, ela vira arma de verdade. As pessoas são estimuladas a terem armas. E por que elas são estimuladas a terem armas? Pelo menos as massas que apoiam o líder. Para que em algum momento, se o líder precisar e ele se sentir ameaçado por qualquer oposição política, essa massa de apoiadores consiga violentar, agredir, impor o terror e até mesmo a morte àqueles que se opõem ao líder, àqueles que se opõem ao projeto de nação por eles organizado. Tá? Isso existiu de fato, isso aconteceu de fato. Então, internamente, a violência fascista é muito grande e ela se dirige contra aqueles que não se enquadram no projeto de nação, contra aqueles que são contra o projeto de nação do fascismo. E, externamente, o projeto imperialista de nação exige, fascista, né? Exige a mobilização militar e o recurso à guerra para ampliar territórios e aumentar a autoestima nacional. Então, a violência interna contra opositores e a violência externa contra outras nações para fazer essa ampliação imperialista, né, dos territórios do país. Okay? Então, o regime fascista ele se caracteriza também pela violência, tanto interna quanto externa. Tá? Você não tem fascismo se você não tem violência. Um monopólio discursivo. O fascismo impõe regras, impõe censuras aos órgãos de imprensa e se utiliza da moderna comunicação de massa. Já falei um pouco sobre isso. Imagina, jornais fechados, artistas presos, livros proibidos. Isso é muito comum no fascismo. A censura contra a liberdade de imprensa e contra a liberdade de expressão é a regra no fascismo. Nenhuma ideia contrária ao ideal de nação e ao governo do líder pode ter lugar no Estado fascista. Tudo vai ser censurado, tá? As pessoas serão caladas. Qualquer voz contrária ao regime vai ser calada, por bem ou por mal. E os modernos meios tecnológicos de comunicação